Vamos dar continuidade. Vamos discutir agora, então, o que é esse saber nadar. Se não está claro para os treinadores o que é saber nadar, para o próprio atleta o que é saber nadar, a gente não vai saber onde chegar. Como eu já falei para vocês, o desempenho é de origem multifatorial, então são diversos fatores que vão influenciar nesse meu desempenho. Eu preciso entender, inclusive, a condição de saúde, que é uma coisa que geralmente a gente não pensa. A gente pensa no treino, na condição genética, mas a gente não pensa na condição de saúde. Se eu não criar um ambiente ao longo do processo de formação desse indivíduo para que ele seja saudável, para chegar lá na frente ele vai abandonar o esporte por falta de saúde. Eu preciso entender também que esse saber nadar ele depende do que exatamente eu estou falando. Existem diferentes distâncias competitivas, existem diferentes nados, mecânicas, né? Existem diferentes fases da prova, saída, a fase submersa, ao nado, a virada, a chegada. É conteúdo de ensino que não acaba mais. E muitas vezes a gente quer, com um ano de aula, ensinar os 4 nados e depois só fazer preparação física. Não dá. E vou pensar só nas provas de livre. A maneira que se nada os 50 livre é completamente diferente da maneira que se nada os 1.500. E o meu atleta deveria ter a oportunidade de vivenciar isso, para que ele saiba o que é nadar em diferentes condições, tanto em termos motores, né, mecânicos, quanto até em termos de estresse fisiológico. Ele precisa entender essa diferença. Se a gente for pensar em termos de resistência ativa e passiva, o que seria saber nadar? Seria aquele indivíduo que ele tem condições de gerar mais força propulsora, né, mais força para frente, e tem condições de evitar aquelas forças resistivas, que são as forças que freiam o nadador. Então a gente tem 4 exemplos de nadadores aí, da letra A à letra D, como se fosse quando a gente compra lá um eletrodoméstico, alguma coisa assim que vem o gasto de energia dele, né? O que a gente quer é o atleta com características A, que é um atleta que é eficiente, que ele gasta pouca energia. Esse atleta que a gente tem aí do lado, na setinha verde grande para a direita, gera muita força para frente, em função da técnica adequada, ele gera pouca força para trás. O que é essa resistência passiva? É a resistência imposta pela própria característica do corpo do atleta. Por que a gente precisa entender isso? Porque há uma tendência de, ao longo do processo de crescimento desse jovem, que cada vez mais a resistência passiva dele aumente, porque ele está aumentando o tamanho corporal dele. Então é muito comum também a gente ver atletas que até ali por volta dos 14, 15 anos ele só melhora o desempenho e depois ele não melhora mais. Um dos motivos é que ele está mais pesado, apesar dele ter ficado mais forte, ele está mais pesado, então ele está mais pesado, ele está mais volumoso, então ele também aumenta a resistência passiva. Então a gente precisa cuidar disso. E a resistência passiva, o principal fator que influencia é a técnica, e por isso que a técnica é importante. Aqui são 4 fatores que têm relação direta com o desempenho. É a antropometria, o custo energético, as características hidrodinâmicas, como eu falei para vocês, da forma corporal do indivíduo e da técnica dele, e alguns componentes cinemáticos. Dessas variáveis, o que é mais importante para o desempenho nos 100 livre de jovens nadadores a envergadura. E essa envergadura geralmente é dependente do processo de maturação, né? Os indivíduos mais altos, porque o processo de maturação, isso aconteceu primeiro, eles têm maior envergadura também. Só que se a gente fosse tentar ver a relação de todas essas variáveis, e não é delas isoladamente, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. A envergadura, ela tem uma relação, principalmente para os meninos, que isso aqui são jovens de 12 anos, de média, tem principalmente relação com o desempenho dos meninos. O comprimento de braçada, né, o tamanho da braçada, ele tem uma relação relativamente alta, se a gente for comparar todos os meninos ou as meninas, tem relação também só com os meninos e com as meninas. A resistência ativa na água, que é a técnica, ela tem uma relação direta, apesar de ser relativamente baixa, para todos os sujeitos, né, homens ou mulheres, e o índice de braçada, que é o indicador da técnica, ele tem uma relação muito alta aí, seja considerando todos os indivíduos, só os meninos ou só as meninas. Para a gente entender um pouquinho desses números aí que são confusos. Se o número for negativo, a correlação ela varia de -1 até +1. Se ela for negativa, significa que a relação ela é inversamente proporcional. Então, no caso da envergadura, o que ela está falando para a gente? Quanto maior a envergadura, menor o tempo nos 100 metros livre, tá bom? E se ela fosse positiva, seria diretamente proporcional. Então, no caso aí, quanto mais próximo de 1, mais forte é essa relação. Então, esse -80, né, que está mais próximo de 1, é uma relação mais forte.
Essas relações aí a partir de 0,60 já são consideradas boas. Como eu falei para vocês também, existem diferentes maneiras de se nadar. Isso aqui é um estudo de um grupo lá de franceses, ele é antigo também, é sobre o índice de coordenação de nado, e eles já descobriram que em função da velocidade da prova ou da distância da prova, o padrão de coordenação da braçada ali é diferente. Só que esse estudo é bem interessante porque ele pegou jovens, aí tem a característica dos meninos e das meninas. Eles nadaram os 25 metros em ritmo de 50 metros, então nadaram só a ida, né? Eles foram separados pelo seu estágio maturacional pelo teste de Tanner. Eles viram a influência desses componentes cinemáticos aí, comprimento de braçada, índice de coordenação e a frequência de braçada. O que eles perceberam, pessoal? Que apesar desses indivíduos que foram separados em puberdade e pós-puberdade, eles terem a mesma idade, certo? Não tem diferença significativa, só tem diferença dos meninos para as meninas, mas dentro dos meninos e dentro das meninas eles têm a mesma idade. Olha a diferença, a massa corporal, a diferença é significativa, a estatura, a diferença é significativa e a envergadura também. A massa corporal está relacionada à produção de força. Então, se eu tenho dois indivíduos aí de 12 anos, um pesa 47, o outro pesa 54, o indivíduo com 54 quilos possivelmente vai ser mais forte. Se ele é mais forte, ele consegue aplicar força melhor na água. Se eu tenho dois indivíduos de 12 anos, um tem 1,54 m de estatura, o outro tem 1,64 m, e isso também se reflete na envergadura, naturalmente a chance dele produzir mais velocidade na água é maior. Então percebam que, apesar da idade não ter diferença significativa e o tempo de prática na modalidade também não ter diferença, 3,7 para os homens e 3,3 para as mulheres, o desempenho deles é diferente em função de características da composição corporal. O que esses treinadores ali no caso fizeram? Como eles perceberam que eles conseguiram testar isso e viram que os atletas eram de níveis maturacionais diferentes, eles propuseram aos atletas pós-púberes uma característica, um volume de treino maior do que eles propuseram aos pré-púberes, aos púberes, na verdade. Isso já é uma forma de especificar o treino para a característica dos indivíduos. Eu estou levando em consideração a característica atual do meu atleta e estou oferecendo um treino que é adequado para ele. O que eles acharam de resultado aí, então? Que os pós-púberes eles têm mais velocidade, maior comprimento de braçada e melhor índice de braçada do que os púberes, que o índice de coordenação de nado, mesmo sendo uma prova de velocidade, é um modelo que eles chamam de alongada, então aquela braçada que a mão entra na água, a mão vai para frente para depois começar a fase propulsiva. E apesar disso, o comprimento de braçada relativo à envergadura, ele é igual. Ou seja, se eu pegar a minha envergadura e dividir pelo meu comprimento de braçada, não existe diferença entre os púberes e os pós-púberes. Só existe diferença se eu considerar a condição absoluta. O problema é que o esporte leva em consideração a condição absoluta, não a condição relativa, mas mais paciência. Se a gente for comparar esses pós-púberes com os adultos, a gente vai perceber que os adultos eles são mais velozes do que os pós-púberes, desculpa. Entretanto, a maneira que eles nadam é diferente. O estímulo, vamos lembrar aí que é um estímulo com velocidade de 50 metros. Enquanto os atletas adultos utilizam o modelo de superposição, que é aquele que não tem quase que alongamento da mão na água quando a mão entra na água, os atletas mais novos têm uma tendência de nadar com esse modelo mais alongado. Então, possivelmente é por causa disso que os atletas mais velhos eles são mais rápidos, né? É lógico que isso é um padrão de coordenação também. E um questionamento que eu levanto aqui é: será que a gente não poderia ensinar isso aos jovens a nadar com esses diferentes padrões? Se eles experimentarem diferentes distâncias competitivas, eles serão submetidos a isso e aprenderão. Eles aprenderão a diferença do que é realmente nadar 25, 50, 100 ou 1500, seja lá o que for, e ele vai se ajustar mecanicamente sem que ele perceba em função da característica da prova. Isso aqui é um estudo com atletas jovens também. Sempre se avalia o nado de crawl em 100 metros ou 50, porque é mais fácil. E, resumidamente, ele mostra a importância da técnica para o desempenho. Então, os fatores biomecânicos, eles conseguem explicar 90% do desempenho, que é bastante coisa para atletas jovens. A parte antropométrica, na estatura e envergadura, consegue explicar cerca de 45%, e a parte fisiológica também 45%.
isoladamente, tá certo? Então isso mostra a importância da técnica. Mostra que a antropometria é importante, né? O treino para modificar o ambiente fisiológico é importante, mas a parte biomecânica foram os componentes mais importantes.